Você acompanha agora o Notícias Pastorais desta semana, que traz a vida da igreja na Amazônia, no Brasil e no mundo. Olá! Começamos o Notícias Pastorais de hoje com o pronunciamento do Papa Bento XVI. Nessa segunda-feira, dia 11 de fevereiro de 2013, Joseph Ratzinger renunciou ao papado. Acompanhe as palavras do Santo Padre. Ad conditionem certam perveni, vires meas, in gravescente etate, non iam aptas esset munus Petrinum eque administrandum. Plena libertate declaro, me ministerio episcopi Romae, successore Sancti Petri, vi permanens cardinalium, die undivicissima aprilis bis millesimo quinto commissum, quod ad me attenet itsem in futuro, vita oratione dedicata, Sancta Ecclesia Dei, toto ex corde servire velim. O anúncio do Papa Bento XVI surpreendeu o mundo. Foi durante o encontro com os cardeais que o Santo Padre apresentou sua renúncia. A oficialização do pedido será no próximo dia 28. Bento XVI apresentou sua renúncia ao ministério papal durante o consistório, o encontro com os cardeais que ocorreu na manhã desta segunda-feira. No início da tarde, jornalistas de todo o mundo foram à sala de imprensa da Santa Sé. O porta-voz, Padre Federico Lombardi, com base no comunicado lido pelo próprio Papa aos cardeais, fez uma breve leitura das palavras de Bento XVI na carta. Depois de ter examinado, devido à idade avançada, minhas forças já não são idôneas para exercer adequadamente o ministério petrino. Padre Federico ressaltou a coragem e o zelo para com o governo da Igreja que levaram Bento XVI a tomar esta importante decisão. E na Jornada Mundial da Juventude que se aproxima no Brasil, os jovens de todo o mundo devem se reunir em torno do novo Papa. Alle Giornate Mondiali della Gioventù. O Papa sempre participou das Jornadas Mundiais da Juventude. Os jovens sabem muito bem que o Papa é aquele que leva a responsabilidade universal do governo da Igreja e sabem amar e respeitar o Papa independente da pessoa que é. Amaram João Paulo II, Bento XVI e acolherão e escutarão o novo Papa com igual entusiasmo e amor. Il successore di Benedetto XVI. O posto de Bento XVI ficará vago a partir das 8 horas da noite de 28 de fevereiro, quando será convocado um conclave para a escolha do novo Papa. A última vez que um Papa renunciou ao ministério foi há 600 anos, quando Gregório XII deixou o papado espontaneamente para pôr fim à divisão, ao cisma na Igreja do Ocidente. Especialistas em direito da Igreja e a história do catolicismo comentaram a decisão do Papa Bento XVI. Vamos ver. A notícia da renúncia de Bento XVI percorreu o mundo. O Jornal Oficial do Vaticano afirmou que a decisão do pontífice foi tomada no ano passado, depois da viagem ao México e a Cuba, e o motivo seria a idade avançada. Ontem, Bento XVI oficializou a renúncia. Diante de um grupo de cardeais, declarou que a partir da noite de 28 de fevereiro, a sede de Roma ficará vacante, sem Papa. Renunciare ita da die. A decisão de deixar é inusitada. Historiadores são unânimes em afirmar que pelo menos 3 papas tomaram a mesma decisão em 2000 anos de história. Houve um papa do século III, Papa Ponciano, que foi papa e renunciou no ano 235. Um segundo foi em 1294, Papa Celestino V, que era um papa que ele foi monge beneditino e era um eremita. E não tinha muito assim destreza na parte administrativa, era um santo, mas tanto é que ele é santo, Depois tivemos um último papa que renunciou em 1415, que foi o Papa Gregório XII, e esse foi o caso mais complicado. A apresentação da renúncia do Papa Bento XVI é considerada como um gesto corajoso e revolucionário. Esta é a primeira vez que, em um período de paz para a Igreja, um Papa decide renunciar por sua própria e livre vontade. Casos em que um pontificado foi interrompido antes da morte do Papa são raros na história cristã. O primeiro, Ponciano, a perseguição romana. Tanto é que os dois, tanto o Ponciano quanto o Hipólito, que foram exilados para Sicília, ambos morreram martirizados. Inclusive,
Hipólito, que era antipapa, foi canonizado pela igreja como santo, porque morreu mártir, morreu defendendo a igreja contra o Império Romano pagão. O segundo, na época de Bonifácio VIII, que assumiu depois, foi uma época difícil, porque nós estávamos na época do Sagrado Império Romano Germânico. E o Papa que estava exercendo a função, que era o Celestino V, ele não tinha destreza política administrativa. Então a igreja estava sendo muito massacrada pelos imperadores, então ele conseguiu renunciar. Depois nós já falamos também do Gregório XII, que renunciou numa época muito difícil, que foi o período do cisma do Ocidente, onde a igreja tinha um papa e 2 antipapas. E a renúncia dele facilitou o Concílio de Constança depor os 2 papas, os 2 antipapas, e eleger então um papa legítimo. A renúncia papal está prevista no Código de Direito Canônico, que determina direitos e deveres para toda a igreja. A única exigência é que seja feita de livre vontade. Se ele renunciar, para a validade basta que a renúncia seja livre e seja manifestada, ou seja, ele manifeste, mostre de algum modo esse desejo, mas não precisa ser aceita por ninguém. É a diferença dos outros cargos, que a pessoa precisa ser livre, precisa manifestar, mas precisa que um superior aceite a renúncia. Professor Felipe Aquino recorda que no livro Entrevista Luz do Mundo, Bento XVI já havia sinalizado possibilidade de renúncia. Quando um Papa tem a clara percepção de que física, psíquica e espiritualmente já não consegue levar a cabo a missão do seu cargo, tem o direito, ele diz, em determinadas circunstâncias, também o dever. Veja que interessante, né? Dever de se retirar. O pontificado de Bento XVI durou quase 8 anos e deixa sua marca na história. De maneira transparente e digna de grande respeito, a decisão se encaixa nas condições previstas pelo direito canônico para a demissão de um cargo que não tem comparações no mundo por sua importância política e espiritual. E um dia depois do pedido de renúncia do Papa Bento XVI para esclarecer as questões relacionadas à decisão do Santo Padre, você acompanha a explicação de um canonista e de 2 cardeais brasileiros que estarão no conclave que vai eleger o novo Papa. Jornais de todo o mundo anunciaram: o Papa renunciou. Mas como explicar o direito de renúncia do Papa Bento XVI? O subsecretário do Pontifício Conselho para os Textos Legislativos, portanto, canonista, Monsenhor José Aparecido, explica. Ele afirmou que o parágrafo 2 do Cânon 332 prevê a possibilidade da renúncia do sucessor de Pedro. O Papa não tem superior na terra, então ele tem que se colocar diante da própria consciência, falar com Deus e decidir sem apresentar ninguém. Ele declara que renuncia, né? Isso depende de algumas coisas, da consciência que ele tem da gravidade do ministério petrino e das suas condições pessoais, espirituais, físicas e naturais e sobrenaturais para exercer esse ministério. Mas depois de deixar o posto, como Bento XVI será chamado? Provavelmente vai poder continuar a ser chamado de Sua Santidade, Papa Bento XVI, embora ele já não tenha as prerrogativas do ministério petrino. Não vai mais gozar da infalibilidade pontifícia, não vai mais ter função de governo na igreja. E hoje nós estivemos com 2 dos cardeais brasileiros que estarão no conclave. Teremos o conclave no mês de março e a eleição do novo Papa. E eu só posso convidar que todos acompanhem isso com maior interesse e com a oração, pedindo a Deus pela igreja, sobretudo no ano da fé, renovando a fé na igreja. O próprio gesto do Papa Bento XVI também deixa exatamente esta reflexão. Nós cremos na igreja, que é sustentada por algo mais do que simplesmente as pessoas que estão à frente dela. Eu penso que é uma atitude do Papa de muita, digamos, profundidade, né? De uma honestidade interior, realmente de uma pessoa que é madura e é santa. Nenhum compromisso, digamos, com o poder nesse sentido, mas com a missão. O desejo de servir a igreja, como ele sempre disse, eu sou um servidor humilde da igreja, e não o pensamento de poder fazer algum mal à igreja, não podendo mais trabalhar com as suas forças para a igreja.
E essa atitude dele, eu acho que ainda foi um passo novo da sua evangelização, da sua missão. Na Terra Santa, os líderes religiosos do judaísmo afirmam que as relações entre o Vaticano e Israel nunca foram tão boas como nesse pontificado. Diante da renúncia de Bento XVI, a Igreja na Terra Santa se mantém unida e fala do grande sinal de coragem e humildade do pontífice. A notícia de Roma sobre a difícil decisão do Papa Bento XVI repercutiu também aqui em Israel. Na capa de um dos principais jornais, como o Haaretz e o Jerusalém Post, chamou a atenção ao recordar a coragem do pontífice, uma vez que ele é o primeiro papa a renunciar o cargo desde o século XV. Durante a manhã, o arcebispo Dom William Schommel esteve em missão na Palestina para celebrar a missa pelos enfermos. Em entrevista, ele nos contou que foi surpreendido pela notícia ao ser convidado a comentar a renúncia. Eu recebi uma ligação da Reuters para que eu comentasse sobre a renúncia do Santo Padre. E eu perguntei a eles, que renúncia? Você deve estar brincando. E eles disseram, sim, é verdade, já foi anunciado. Então entrei em contato com o setor de mídia do nosso Patriarcado Latino e eles confirmaram a notícia. Aqui na Terra Santa, a Igreja recebeu a notícia da renúncia do pontífice com grande surpresa. Está unida a Igreja de Roma e de todo o mundo, em clima de oração e expectativas, mas também de agradecimento ao Papa Bento XVI pelas conquistas já alcançadas quanto ao diálogo interreligioso entre judeus, cristãos e muçulmanos. My comment upon the resignation is that it is an act of humility and courage. Sobre sua renúncia, eu posso dizer que foi um grande ato de coragem e também de humildade, principalmente para o Santo Padre, estar consciente de suas limitações e restrições, se tratando de sua saúde. Então, reconhecer as habilidades, mas também as próprias limitações, é um sinal de verdadeira humildade e também de coragem. Eu acredito que este Papa entendeu o seu trabalho como um serviço e como missão, e não apenas como ser autoridade ou algo para a própria glória. Ele é um exemplo forte para os religiosos, mas também para os grandes líderes políticos. Ele comentou sobre os frutos da visita de Bento XVI à Terra Santa em 2009, que gerou frutos e impulsionou a Igreja a dar passos. E hoje, apesar de discretos, já se vêem bons resultados. Benedict XVI held meetings with the non-Christian religions, Judaism and Islam. Bento XVI esteve aqui em reunião com religiosos do judaísmo e do islamismo durante a peregrinação dele à Terra Santa em 2009. Ele deu um forte exemplo e um grande empurrão no diálogo interreligioso, e nós estamos de acordo quanto à importância de dar centralidade a esta necessidade. Do contrário, já teríamos tido muitos confrontos, e nós precisamos de uma aproximação maior, e o Santo Padre é este exemplo para nós. Ele se tornou bem próximo dos judeus e também tentou com os muçulmanos. E esperamos continuar seguindo os passos e o exemplo dele. Seguro deste novo tempo de desafios até a escolha do próximo Papa, Dom Schommel diz que os fiéis serão orientados a estarem confiantes, orantes e em unidade. So, I am not afraid, on the contrary. Eu não tenho medo, muito pelo contrário. A nossa igreja que nos deu João Paulo I, João Paulo II, Papa Paulo VI e agora Bento XVI. A mesma igreja nos dará tão bons papas como estes que eu falei. Então eu digo ao meu povo que não tenham medo e que estejam agradecidos a Deus. E peçamos ao Espírito Santo para que nos dê um bom papa para este tempo que se aproxima, porque a igreja está passando por dificuldades. E com certeza o Espírito Santo nos dará o papa certo, no tempo e no lugar certo. No Brasil, o núncio apostólico Dom Giovanni Daniello também falou sobre a renúncia do Papa Bento XVI. Neste feriado de carnaval, a representação diplomática da Santa Sé no Brasil continuou fechada. Cordialmente, o representante do Papa aceitou nos receber para falar sobre o assunto pela primeira vez. Foi muito surpreendente e acho que também a reação que teve no nível internacional de surpresa mostra também o carinho que todo mundo tem com o Santo Padre Bento XVI. Então, nós unamos todos esta surpresa e rezamos pelo Santo Padre. Quanto ao papel da nunciatura nesta hora, ele revela que é algo incerto. Como não se via depois de tantos séculos, eu acho que por enquanto não tem um papel já estabelecido. Estamos esperando para saber depois como temos que agir. Há 5 meses do grande evento Jornada Mundial da Juventude,
o núncio fez a ligação entre os dois fatos. Olha, até agora não tenho contraindicações. Acho que a Jornada Mundial da Juventude vai se manter e nós teremos talvez a oportunidade e a chance também de ter um novo Papa aqui no Brasil. Apesar de já ter se repetido em alguns momentos da história, o acontecimento renúncia papal é novo para os nossos tempos e é novo também para a Igreja. Na conversa com o núncio apostólico, ele disse não ter recebido ainda nenhuma orientação da Santa Sé sobre como lidar com a situação pelos próximos dias, o que deve acontecer com o andar dos fatos. Mas mesmo assim, quis gravar com a nossa equipe formalmente seu pronunciamento oficial. A Anunciatura Apostólica, como todo mundo, recebeu com surpresa a notícia da renúncia do Santo Padre Bento XVI à sé de Pedro, anunciada durante o consistório para 3 canonizações do dia 11 do mês corrente. Nós convidamos a todos a acompanhar na oração a decisão do Santo Padre, tomada depois de ter examinado repetidamente sua consciência diante de Deus e perfeitamente consciente da importância da decisão para a vida da Igreja. A Anunciatura Apostólica se une à Igreja no Brasil para expressar sua profunda gratidão pelo ministério petrino desenvolvido pelo Santo Padre Bento XVI durante os anos de seu pontificado, caracterizado por uma alta espiritualidade, um verdadeiro amor para com a Igreja, uma profunda reflexão teológico-doutrinal e uma sincera busca da unidade, tendo entre as suas preocupações a caminhada da humanidade rumo ao encontro com Cristo, caminho, verdade e vida. A assistência do Espírito Santo e a intercessão de Nossa Senhora Aparecida, confiamos este momento particular da Igreja, certos que Deus Pai continuará a guiá-la em seus passos. Hoje, cerca de 20 mil católicos, reunidos no encontro de Carnaval de Brasília, o Rebanhão, rezaram pela Igreja e pelo Papa Bento. Eu olho muito para a nossa realidade de pastoral, de comunidade, de liderança, que nós envelhecemos num cargo, numa função. E eu vejo isso como uma grande aprendizagem. Mas porque é um homem de Deus, porque é um homem capaz, teve a humildade de se doar, né, e comunicar e agora terminar os seus dias, não sabemos quantos anos ainda, mas com tranquilidade e serenidade, com certeza um grande intercessor da Igreja. Vamos agora para um breve apoio cultural e já voltamos. Em Belém, Dom Alberto Taveira pediu as orações de todos os católicos da Arquidiocese nesse momento delicado para a Igreja no mundo. Em seguida, ele concedeu uma coletiva à imprensa. Ele esclareceu como será o processo de escolha do novo pontífice. Diz o Papa: caros irmãos, convoquei-os para este consistório, não apenas para as 3 canonizações, mas também para comunicar a vocês uma decisão de grande importância para a vida da Igreja. Após ter repetidamente examinado minha consciência perante Deus, eu tive certeza de que minhas forças, devido à avançada idade, não são mais apropriadas para o adequado exercício do ministério de Pedro. Segundo o pronunciamento de renúncia do Santo Padre, a partir das 20 horas do dia 28 de fevereiro, a Cátedra de Pedro estará vaga. Aos 85 anos, o Papa exerce o pontificado há mais de 7 anos. Por que ele é Papa? É Papa porque é Bispo de Roma. A igreja que, desde os primeiros séculos, era chamada aquela igreja que preside a caridade. E por isso é que ele é o Papa, por isso é que ele é o sucessor de Pedro, e sendo sucessor de Pedro, ele tem a primazia na igreja inteira. Renunciando à missão de Bispo de Roma, ele está renunciando à função de Papa. Está fazendo tudo conforme a legislação da igreja. Certamente ele não só abre um precedente, mas pode criar uma cultura nova, um costume novo na igreja, porque qualquer Papa, se quiser, pode renunciar. Como? Porque a legislação diz assim, que todo bispo aos 75 anos apresente a sua renúncia, só que o Papa aceita quando quer. Ele já foi eleito com 78 anos. Esta não é a primeira renúncia na história da Igreja. O último Papa que renunciou ao Bispado de Roma foi Gregório XII, há quase 600 anos. Então não há qualquer mudança na vida da Arquidiocese. Até o dia 28, na nossa oração na igreja, nas missas,
sempre diremos nosso Papa Bento XVI. Após o dia 28, 120 cardeais vão se reunir em assembleia durante 9 dias no Vaticano. Depois desse período, terá início o conclave, que vai eleger o novo Papa. Entre eles, 5 cardeais brasileiros participarão da votação. O presidente da CNBB, Dom Raimundo Damasceno, o ex-arcebispo de Brasília e atual presidente de uma congregação no Vaticano, Dom João Braz de Avis, o arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Scherer, e os eméritos de São Paulo e Salvador, Dom Cláudio Umes e Dom Geraldo Magela. Este ano, a Igreja do Brasil aguarda o representante de Pedro para a Jornada Mundial da Juventude, que acontecerá em julho, no Rio de Janeiro. Com toda certeza, a Jornada Mundial da Juventude receberá aqui no Brasil o novo Papa. A não ser que ele tome uma decisão contrária, mas eu tenho a impressão, mais do que a impressão, a certeza de que o novo Papa virá para a Jornada Mundial da Juventude, como tem acontecido em todas as jornadas anteriores. Aliás, a jornada é convocada pelo Papa. Para Dom Alberto, a coragem e a humildade são as principais virtudes evidenciadas nesse ato de renúncia. Tudo aquilo que ele escreveu e fez durante esses anos significa uma grande contribuição. Hoje ele ajuda a Igreja, aliás, nesses anos ajudou a Igreja a ter esta certeza, esta garantia da própria fé e ter a coragem de afirmá-la diante de todas as realidades do mundo. Ele já entrou na história da Igreja como um dos grandes papas. E eu conversei com Dom Alberto Taveira sobre a renúncia do Papa Bento XVI. O arcebispo de Belém falou de uma mensagem que encaminhou ao Santo Padre. Acompanhe. Eu mandei uma carta ao Santo Padre nesta manhã, de quarta-feira de cinzas, manifestando que nós tivemos a grande surpresa e, ao mesmo tempo, depois, quando fomos processando a notícia, eu disse ao Santo Padre a gratidão que ficou em nossa Arquidiocese de Belém pelo pontificado dele. E coloquei em relevo algo que já disse nesses dias, a humildade, a simplicidade dele, a coragem que revela a grande personalidade. E disse essas coisas, o que digo agora é o que eu penso, não falei dessa maneira, mas expressei esse sentimento. A Igreja cresce, a Igreja cresceu muito, porque o passo dado pelo Papa Bento XVI, possível pela legislação da Igreja, é de um grande desapego, de uma grande liberdade e um amor imenso à Igreja. É assim que eu vejo o gesto do Papa Bento XVI. A renúncia do Papa foi comentada também por outros bispos e religiosos do Brasil. De que forma essa notícia mexe com a Igreja do Brasil e com a Igreja no mundo? O que muda? Não muda muito, no sentido de que o Santo Padre estará à frente da Igreja até o final do mês. Depois haverá uma eleição para um novo Papa, e o novo Papa, naturalmente, dará os encaminhamentos que ele achar necessário. Nós acolhemos essa notícia, primeiramente, com uma gratidão profunda ao Santo Padre Bento XVI, por tudo aquilo que ele tem feito, Papa admirável que tem sido na nossa Igreja ao longo desses 8 anos. E, ao mesmo tempo, uma admiração imensa, porque, apesar da fragilidade física, isto é, da idade com as suas limitações, mas o Santo Padre se revela cada vez mais um homem forte na fé, um homem forte espiritualmente. Em Belo Horizonte, as pessoas falaram do pedido de renúncia do Papa. O bispo auxiliar local, Dom Justino, também se pronunciou sobre essa decisão. A notícia da renúncia de Bento XVI surpreendeu os mineiros. Eu fiquei assustada, né? Porque eu nunca vi alguma coisa assim com o Papa acontecer. Surpreendente, né? Apesar de ser um Papa, né, que muitas pessoas criticam, porque tem sempre, né, os dois lados, mas eu sempre achei o Papa Bento XVI assim muito forte. Pra gente foi uma surpresa. Eu peço a Deus que ele seja abençoado nos caminhos dele, na decisão dele. Apesar da surpresa, a compreensão da atitude. Muito acertada, foi completamente isento de vaidade e fez o que foi bom para a Igreja.
Ainda durante o clima de surpresa pela notícia, surgem também diversos comentários sobre outras possíveis causas da renúncia de Bento XVI. E diante destas especulações, o bispo auxiliar de Belo Horizonte deixa um direcionamento aos católicos, de qual deve ser a postura neste momento. O grande convite é a oração, que nos leva à escuta de Deus e dos sinais de Deus na história, nos sinais de Deus na igreja. A oração vai nos colocar em sintonia com o perfil de Papa que a igreja precisa. Em diversos momentos de seu pontificado, Bento XVI se dirigiu aos jovens, para quem traduziu em uma linguagem particular a doutrina católica. O Papa Bento estava dando essa doutrina, estava passando a catequese, ensinando nós jovens como é importante vivenciar a fé católica e dar testemunho desta fé para o mundo inteiro. Ainda que tenha renunciado, o trabalho que o pontífice desenvolveu como sucessor de Pedro não perdeu o reconhecimento e a admiração. Ele foi muito inteligente, muito capaz, movido pelo Espírito Santo de Deus mesmo, e demonstra para a gente a força do Espírito Santo, porque qual que foi a preparação que ele vem nos fazendo neste ano, o ano da fé. Mesmo sabendo que agora a igreja toma novos rumos, para os fiéis não falta esperança. O próximo que vem aí represente bem o mundo, né? Traga boas palavras, a paz, que nós estamos precisando muito. Então a gente, como católicos, a gente crê firmemente que essa decisão seja uma porta aberta para o novo Papa e que esse Papa também possa conduzir nossas ovelhas rumo a Cristo. Acompanhe agora um pouco da história de Bento XVI. Joseph Ratzinger, nome de batismo do Papa Bento XVI, nasceu em 16 de abril de 1927 na diocese de Passau, na Alemanha, e foi batizado no mesmo dia. Em 1937, inicia seus estudos no ginásio e aprende latim e grego. Em 1939, entra no seminário menor. Em 1947, começa os estudos teológicos na Universidade de Munique. Joseph Ratzinger e seu irmão George Ratzinger são ordenados sacerdotes em 29 de junho de 1951. No ano de 1953, recebe o doutorado em teologia pela mesma Universidade de Munique e publica seu primeiro trabalho de grande importância, O Povo e a Casa de Deus, doutrina de Santo Agostinho sobre a Igreja. Desta forma, em 1959, Joseph Ratzinger inicia sua carreira como professor principal de teologia na Universidade de Bonn. Em 1962 a 1965, assiste a 4 sessões do Concílio Vaticano II em qualidade de perito e como conselheiro teológico do cardeal Frings, de Colônia, Alemanha. Em 1969, o padre Joseph Ratzinger é nomeado conselheiro teológico dos bispos alemães. Em 1977, aos 50 anos de idade, é escolhido como arcebispo de Munique, assumindo o lema da Carta de São João, Cooperador da Verdade. Desta forma, o futuro Papa Bento XVI traça seu perfil de defensor da verdade, que inclusive refletirá em seu futuro papado. Em junho deste mesmo ano, é criado cardeal pelo Papa Paulo VI e participa da 4ª Assembleia Ordinária do Sínodo dos Bispos no Vaticano. Em 1978, o cardeal Joseph Ratzinger participa de seu primeiro conclave, que escolheu o Papa João Paulo I. No mesmo ano, no mês de outubro, participa do seu segundo conclave, que escolhe o Papa João Paulo II. Em 1981, o cardeal Joseph Ratzinger assume como prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé. E em novembro de 2002, o Papa João Paulo II aprova sua eleição como decano do Colégio dos Cardeais. Em 2005, a pedido do Papa João Paulo II, assume a reflexão da Via Sacra durante a Semana Santa, sem imaginar que no mês de abril do mesmo ano, iniciaria o seu pontificado como Papa Bento XVI. No mesmo dia da renúncia de Bento XVI, a Igreja recordou o Dia Mundial dos Enfermos, memória litúrgica dedicada a Nossa Senhora de Lourdes. A mensagem divulgada pelo Papa em janeiro indica que o bom samaritano é o grande inspirador dos cristãos no serviço aos enfermos.
As Sagradas Escrituras narram a parábola do bom samaritano, que acolheu o homem roubado e espancado no caminho de Jerusalém a Jericó. O gesto bíblico continua a inspirar atitudes de compaixão e amor. Em Barra Mansa, um grupo de voluntários se dedica aos enfermos da Santa Casa de Misericórdia. São 12 anos de trabalho. A missão do grupo é exercer a solidariedade no ambiente hospitalar. Aqui, cada um faz o que pode. Nós temos o auxílio na alimentação, temos também aqueles voluntários que ajudam a elevar a autoestima do paciente, que corta o cabelo, que faz uma barba, que corta uma unha, né? Aqui a parábola do bom samaritano, narrada no Evangelho, é literalmente colocada em prática. Ajudar a quem precisa, independente de quem seja. É a solidariedade de quem entendeu o pedido de Jesus. Vai e faze tu mesmo. E esse é exatamente o tema da mensagem do Papa Bento XVI para o 21º Dia Mundial do Enfermo, celebrado hoje. O pontífice se inspirou na parábola de Lucas para indicar a atitude que cada um dos seus discípulos deve ter para com os outros, particularmente os que necessitam de cuidados. Trata a gente muito bem, sabe? A gente fica à vontade com eles, conversando com eles. Bom demais, a gente recebe a palavra amiga de um, de outro, é muito bom. Seu Antônio se aposentou há 13 anos e há 10 atua como voluntário, trabalho que hoje é a grande prioridade de sua vida. Eu senti que eu vim ficar aqui de acompanhante com o paciente, fiquei umas 3 noites aí passando com ele, eu vi a necessidade que tinha aqui na Santa Casa. Por isso eu decidi a tomar essa decisão de vir aqui ajudar. O melhor serviço que eu arrumei até hoje. Os voluntários encontram pleno apoio da equipe do hospital. Eles têm ajudado muito a enfermagem, porque aqui eles também tratam os pacientes, né, como se fosse alguém da família, né, muito carinhoso. A gente vê assim que é uma ajuda muito boa que eles fazem pra gente. Então, toda colaboração, é lógico, é bem-vinda, né? Levar uma palavra de conforto, um sorriso, são gestos que curam. No Ano da Fé, no Dia do Enfermo, a igreja é convidada a refletir sobre a doação, a partilha e o sentido do sofrimento na vida cristã. A nossa atitude de seguidores de Jesus deve ser de cuidar, ter amor, ter ternura, ter carinho por aqueles que estão doentes, enfermos ou passando por qualquer sofrimento ou dificuldade. Quem cuida de um doente, quem cuida de um enfermo, está cuidando do próprio Cristo. Vamos agora para mais um apoio cultural e já voltamos. Essa semana no Brasil aconteceu o lançamento da campanha da Fraternidade 2013. Em Brasília, a CNBB concedeu uma coletiva à imprensa durante a quarta-feira de cinzas. Durante todo o ano, a igreja no Brasil vai trabalhar a campanha da fraternidade, com o lema "Eis-me aqui, envia-me". A CNBB pretende refletir o evangelho de vida como missão, levando os jovens a serem protagonistas de suas próprias vidas. Hoje, o Papa Bento XVI enviou uma mensagem especial para a campanha da fraternidade, convidando os jovens a buscarem no evangelho o sentido da vida. A CNBB espera, com a campanha da fraternidade, despertarmos toda a sociedade brasileira e despertarmos para a realidade dos jovens. Nós estamos atentos aos jovens, abertos aos jovens, integrarmos os jovens, darmos aos jovens perspectiva de vida, realmente nos envolvermos com os nossos jovens. Nós esperamos isso. Com o lançamento da campanha da Fraternidade 2013, a Igreja do Brasil quer acolher os jovens e levar uma reflexão sobre a sua condição, além de mobilizá-los para a Jornada Mundial da Juventude, que será realizada no Rio de Janeiro, no mês de julho, com a alegria de receber o novo Papa. Para os movimentos de juventude, a participação do jovem deve ser afetiva e efetiva. É a igreja olhar para o jovem com aquele olhar caridoso, como Jesus Cristo olhou para o seu povo. E a participação acolhendo o jovem diante da sua singularidade, com o seu jeito de ser igreja, com o seu desejo de transformar, para que o jovem possa, dentro e fora da igreja, exercer o seu protagonismo, não sendo apenas mais um, mas sendo de fato o protagonista fora e dentro da igreja. Quem também participou do encontro foi o ministro-chefe da Secretaria da Presidência da República, Gilberto Carvalho.
representando a presidente Dilma Rousseff. O ministro falou sobre a renúncia do Papa e a importância da Jornada Mundial da Juventude para o país. A Igreja tem uma presença muito forte no Brasil, portanto não nos compete fazer qualquer pronunciamento sobre a natureza dessa renúncia, sim respeitá-la e desejar que o novo Papa possa ter luzes e forças e energia para continuar essa missão importante que a Igreja tem no mundo todo e, no nosso caso, particularmente aqui no Brasil. A notícia que recebermos da chegada do Papa será para nós um motivo de muita festa, de muito entusiasmo, porque será um evento não apenas importante para a juventude católica, mas para toda a juventude brasileira. Na Arquidiocese de Belém, a campanha da Fraternidade foi lançada em uma coletiva à imprensa concedida por Dom Alberto Taveira. Logo depois, houve a Missa de Cinzas, que marcou a abertura do tempo quaresmal. Um dos momentos mais aguardados pela Igreja do Brasil é a Jornada Mundial da Juventude, que acontecerá este ano no Rio de Janeiro, no período de 23 a 28 de julho. Com a realização deste evento, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil chama a atenção da sociedade brasileira para os jovens. Quando o Papa Bento XVI escolheu o Brasil, o Rio de Janeiro, para a realização da Jornada Mundial da Juventude, os bispos brasileiros logo decidiram que o tema da campanha da fraternidade deste ano de 2013 seria a juventude. Justamente para que nós vivamos um ano todinho voltado para esse lugar da juventude dentro da igreja e a importância da juventude na sociedade. A renúncia do Papa Bento XVI, anunciada nesta semana, foi recebida com surpresa pela Igreja do Mundo, mas os preparativos para a Jornada Mundial da Juventude seguem. E, de acordo com a Arquidiocese de Belém, um dos primeiros lugares que o novo Papa irá visitar será o Brasil. Com toda certeza, o próximo Papa, um dos primeiros lugares que ele visitará será o Brasil. Porque até hoje as Jornadas Mundiais da Juventude sempre tiveram a presença dos papas. João Paulo II é que teve essa iniciativa, Bento XVI continuou essa presença e ele tinha dito numa reunião anterior, perguntaram, mas Vossa Santidade vai à jornada? Ele disse assim, se eu não for, o meu sucessor irá. A campanha da Fraternidade foi lançada na quarta-feira durante a Missa de Cinzas, que recebeu centenas de pessoas na Catedral de Belém. A missa abre o tempo da Quaresma, não por conta do Carnaval que acaba, mas sim em função da Páscoa que vai chegar. Vocês e eu, cada um de nós, encontre o seu jeito de viver a Quaresma. A campanha acontece de forma descentralizada na Arquidiocese de Belém. Cada paróquia possui sua preparação. Nós fizemos um treinamento que se realizou no mês de janeiro para sugerir às paróquias. Por exemplo, ir ao encontro dos jovens que estão mais afastados. Dar uma atenção de forma especial à pastoral carcerária. Nós temos hoje, de 18 a 25 anos, a maior parte dos presos na Grande Belém. Então, valorizar a pastoral carcerária. Uma presença muito forte nas escolas. A valorização dos grupos de jovens que existem nas paróquias. Um trabalho nosso para ajudar na superação da violência contra os jovens, a vitimização dos jovens que existe na nossa sociedade. E daí cada paróquia, ela desenvolverá suas práticas, justamente fazendo uma campanha para que as pessoas sejam mais fraternas em suas práticas. É uma campanha pela fraternidade, que este ano busca conhecer o valor da própria juventude para que os jovens ajudem na construção de um mundo mais justo e fraterno. Este ano da Jornada Mundial da Juventude, nós queremos fazer com que a juventude acolha, tanto que o lema que nós escolhemos é Eis-me aqui, envia-me. Nós não queremos que a campanha da fraternidade seja uma espécie de homenagem aos jovens, não. Queremos que os jovens se disponham para trabalhar pela fraternidade, por um mundo mais próximo, mais fraterno. E para a juventude que ouviu o chamado de Deus, fica à vontade de servir. É um chamado à vocação, pode ser com o tema agora da jornada vocacional da Arquidiocese, é para o jovem identificar a sua vocação no seu interior, o chamado que Deus dá a esse jovem e ele poder descobrir essa vocação e dar esse verdadeiro sim a Deus. O convite, envia-me,
é essa proposta de convidar, e não só convidar, mas o próprio tema igreja, o próprio termo igreja também nos diz, convocar. É isso que é a igreja, convocar esse jovem nessa missão que a igreja quer nos enviar. O próprio tema Eis-me aqui, Senhor, faz alusão à vocação. Quer seja uma vocação matrimonial, uma vocação sacerdotal ou a própria vocação a ser gente, a ser filho de Deus. A igreja se preocupa com essa juventude, quer estar ao lado desses jovens que necessitam realmente de Deus. A falta de Deus na vida dos jovens é que acontece hoje, como nós vimos a grande massa de jovens que às vezes perde a sua vida, que perde exatamente porque não tem um referencial. Então a igreja está abrindo as portas, dizendo para os jovens, olha, aqui é teu lugar. Então por isso, tudo que a igreja está fazendo, a Jornada Mundial da Juventude, a campanha da fraternidade, é exatamente para interpelar esse jovem. A quarta-feira de cinzas na Terra Santa foi vivida intensamente pelos cristãos que participaram da celebração no Santo Sepulcro. Jovens e estudantes são estimulados a manter a tradição e a conhecer melhor a fé onde tudo começou. Para a igreja em Israel, o dia de hoje é de meditação, mas também de muito trabalho, principalmente para os religiosos que precisam atender a minoria cristã local e os peregrinos que chegam de muitos lugares. As celebrações começaram bem cedo. Para os fiéis não é sacrifício, mas um compromisso sagrado, participar da missa no Santo Sepulcro. A missa da quarta-feira de cinzas, que dá início ao período da quaresma na Igreja Católica, foi celebrada aqui na Basílica do Santo Sepulcro, em latim. O presidente da celebração recordou aos fiéis sobre a identidade de cada cristão e falou também sobre a necessidade de, neste tempo que é de convite à conversão e penitência, de ser vivido também com alegria. Na paróquia de São Salvador, alegria e disposição é o que não faltou para centenas de crianças e adolescentes, alunos das escolas católicas de Jerusalém e região, que estão aos cuidados dos padres franciscanos. Olhos atentos, sonolência sobrou apenas para os mais idosos. Para os pequenos cristãos, o importante é voltar para casa com a marca das cinzas. Tradição cheia de significados que os pais e professores fazem questão de cultivar nas crianças. A cidade velha de Jerusalém é composta de várias igrejas centenárias que ficam a poucos metros uma da outra. Todas fazem parte da história do cristianismo. O Patriarcado Latino é uma dessas e que mantém ativa a participação dos paroquianos locais que ouviam atentamente as palavras do patriarca Dom Fuad Tual. Em entrevista, Dom Tual disse que sua mensagem de quaresma desta vez não seria para o seu povo, porque o mesmo já tem sofrido e feito grandes sacrifícios. Em seguida, dirigiu-se à comunidade internacional em um apelo pelos que sofrem no Oriente Médio. Eu vengo de retornare da uma visita pastorale. Eu acabei de retornar de uma visita pastoral no norte da Jordânia, onde estão os campos dos refugiados da Síria. Eu vi a miséria humana, então eu peço, pelo amor de Deus, um pouco de atenção para estes milhares de seres humanos que estão refugiados, pois eu não sei por mais quanto tempo eles resistirão a tanto sofrimento. Eu peço neste tempo de quaresma um gesto de solidariedade. Este é o meu apelo. Ao falar do Papa Bento XVI e da surpresa da sua decisão, ele recordou que em várias ocasiões em que eles se encontraram, sua preocupação era sempre de saber qual a situação da Terra Santa. Vorrei dire non solamente che lo amiamo sempre, ma lo amiamo un po' più. Não vou dizer somente que o amamos, mas que o amamos ainda mais. E por isso nós queremos confiar a Ele a situação, o destino da Terra Santa em suas orações. O que podemos dizer é que nós somos muito gratos a Ele e que de alguma forma desejamos corresponder ao seu carinho pela Terra Santa. Alla sua premura pela Terra Santa. Vamos mostrar agora dias de alegria vividos pela Igreja de Belém. Durante o Carnaval, milhares de pessoas aproveitaram as reflexões sobre o Evangelho conduzidas por padres, leigos e religiosos nos diversos carnavais com Cristo. Em Icoaraci, na paróquia de Nossa Senhora das Graças e São João Batista, o rebanhão reuniu centenas de pessoas no salão paroquial. A celebração eucarística foi presidida pelo arcebispo metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira. Todos vocês que participam deste encontro, fiquei muito feliz de ir cumprimentar as crianças. Foi bom abençoar vocês aqui pela festa.
No ginásio do campus de Ciências Biológicas da Universidade Estadual do Pará, o Renovai-vos proporcionou muita animação. Com oração, os católicos participaram de palestras. Nossa salvação desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo. E as crianças? O ambiente de oração, louvor e reflexão também é para elas. No ginásio da paróquia de São Francisco de Assis, os pequenos se divertiram. O teatro foi uma das linguagens escolhidas para falar de Deus. O Enchei-vos teve como tema: se creres, verás a glória de Deus. Tem investido poderosamente no resgate da juventude, porque ela é um dos elementos para constituir. No Santuário de Nossa Senhora de Fátima, o tema era Viva um Carnaval Diferente. Renascer foi o nome escolhido para o encontro que reuniu dezenas de fiéis no bairro de Fátima, em Belém. E durante os 3 dias em que se comemora o Carnaval, o Cristo Alegria lotou o ginásio do Colégio Gentil Bittencourt, em Belém. Celebrações, pregações e louvor. Toda a animação de quem preferiu passar um carnaval diferente foi transmitida ao vivo pela TV Nazaré. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O programa está terminando e se você quiser acompanhar as reportagens exibidas aqui no Notícias Pastorais, você pode entrar no site da Fundação Nazaré e conferir todos os vídeos. Para divulgar sua paróquia, seu evento ou sua comunidade, entre em contato conosco pelo e-mail np@fundacionazaré.com.br. Você também pode encaminhar direto para a TV Nazaré, na Avenida Governador José Malcher, número 915. E obrigada pela companhia. A todos um ótimo final de semana. A gente se encontra no próximo programa. Até lá!